aqui 29 pessoas online, perfeito, perfeito, maravilha, num dia em que a seleção está a jogar, não podia ser melhor. Acho que deves preferir o Live Relações com a Alma, de facto, ainda que de pernas para o ar. Grande beijinho, Teresa, Fênix Teresa. Olá, Rita, Rita Sequeira de Lisboa, bem-vinda, bem-vinda. Já não estou ao contrário, estão a conseguir ouvir-me? Ok, já estão a conseguir ouvir? Cristina Moreira, estás a ouvir-me e a ver-me bem? Preciso da vossa ajuda aí desse lado. Está bom agora? Ok, perfeito. Se assim é, não há problema nenhum. Já temos as condições todas para podermos prosseguir. Ora, então eu vou vendo aqui, vou espreitando os vossos comentários, está bem? Mas no final é que vou responder a eles. Se calhar vocês já costumam acompanhar também os instantes da CEL. Nos instantes da CEL eu entro a qualquer hora do dia ou da noite, geralmente até às 19, 20 horas, e falo-vos de algo que aconteceu no meu dia e que é uma reflexão. Boa noite, Cristina Ferreira. Olá, Conceição Carvalho. Beijinho para o Luxemburgo, para onde vai o livro de Relações com a Alma nos próximos dias. Portanto, um destes livros vai seguir devidamente autografado aí para o Luxemburgo nos próximos dias. Manuela, beijinho também. Rosa, Marta, Fênix, grande beijinho para todos vocês. Muito obrigada por estarem aí desse lado. E vou pedir-vos o que é habitual, que partilhem o live Relações com a Alma, está bem? Para que mais pessoas se juntem a nós, agora ou mais tarde. É mesmo muito importante que tu partilhes este live, está bem? Hoje vamos falar de algo que provavelmente inquieta muitas pessoas. Vamos falar acerca das feridas emocionais do passado. Então, no meu trabalho de consultório, é muito comum as pessoas procurarem para tentar resolver, superar, ultrapassar situações traumáticas que viveram no passado. Nos nossos retiros, de resto, também é muito comum as pessoas viverem, enfim, chegarem, não é, ao retiro com situações que já vivem em si há muitos anos. Outras vezes, situações mais recentes. Beijinho nela, grande beijinho também para o Monteiro, que sei que está a recuperar e ficar excelente. Força aí para vocês os dois. Queria também mandar um beijinho, não posso esquecer-me, para o Afonso. Afonso, beijinho. A mãe pediu para não me esquecer de mandar um beijinho, eu não podia esquecer. Graciosa, olá, beijinho para a Suíça, Paula, Santo Tirso, da nossa tribo e por aí fora, muitas pessoas. Então, como eu te costumo pedir, partilha este live na tua wall e também partilha com pelo menos 5 amigos, está bem? Por mensagem privada, é só para colocares partilhar e envias para 5 amigos. Então, antes de começar a falar-te do tema principal de hoje, queria recordar-te que vamos ter o Retiro Relações com a Alma Despertar no final do mês de novembro. E a maior parte das pessoas que estão aqui já participaram no retiro. O Mário e eu sentimos uma enorme dificuldade em explicar às pessoas que realmente não é um fim de semana qualquer, que realmente não é como ir de férias, que realmente não é como combinar um fim de semana com um grupo de amigos. É muito mais do que isso. O Retiro de Relações com a Alma permite-te mergulhar numa viagem introspectiva. Claro, as pessoas que vêm de coração e mente aberta aproveitam, as pessoas que vêm capazes de sanar o seu passado, não é? Nomeadamente as feridas emocionais das quais vamos hoje falar, vão ter resultados muito mais interessantes. Mas sim, é possível obter uma grande transformação que vai impactar a tua vida num fim de semana, 2 dias e meio. Muitas pessoas não acreditam, acham que é qualquer coisa que podem fazer a qualquer altura com os seus amigos, que é melhor ir para um spa. Cada coisa tem o seu lugar. Agora, contares com dinâmica, interação, partilha, técnicas incrivelmente poderosas da equipa Relações com a Alma, isso já não é para qualquer fim de semana. Mas a decisão é sempre tua. Quem prefere ficar a comentar que é impossível, que não é viável, que há uma grande treta, pode manter-se desse lado. Quem quer fazer pela sua vida e transformar-se, junta-se a nós, como a maior parte das pessoas que aqui estão já fizeram, ousaram fazer e foram corajosas. Bem, então hoje
quero falar-te acerca das feridas emocionais do passado. E como te dizia, de facto, as pessoas procuram-nos porque sentem que em situações que viveram anteriormente, o passado é o que acabou de passar agora. Mas estas feridas podem ter muito mais a ver com situações muitas vezes relacionadas com a infância. A infância é um período muito importante da nossa vida, um período em que nós estruturamos a nossa personalidade. E, Rosa, estou a ver o que é que está a escrever. O luto de um filho é algo muito difícil, no entanto, é possível. Está bem, Rosa? Mantenha-se aí desse lado, está bem? Faço gosto em que esteja aí desse lado. Grande beijinho para si, grande beijinho para Guimarães. Terra maravilhosa, gosto muito de Guimarães também. Ricardo, beijinho, grande beijinho para ti, Ricardo. E para a Susana, claro. Então, muitas pessoas vivem com, situações do passado que carregam, que são autênticas feridas abertas e que as impedem de lidar de forma tranquila, de ter bem-estar emocional, de ter paz interior. Então, enquanto essa ferida não for sanada, ou pelo menos o caminho para ela se cicatrizar não for feito progressivamente, então a pessoa não consegue viver de forma plena, está bem? Tu a usaste, Ricardo, tu a usaste, é verdade. Bem, então estas feridas vão afetar o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio mental. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Nós, seres humanos, criamos máscaras que ocultam essas feridas dos outros e de nós próprios. São proteções que usamos para não mergulharmos no nosso mundo interior e esse procedimento só nos vai afastar ainda mais daquilo que nós realmente somos, o que é muito, muito complicado. Ricardo, tu queres conhecer mais acerca de ti próprio? A nossa jornada, a vida em que nós estamos é para nos autoconhecermos, só que muitas pessoas acham que não. Então, este processo de autoconhecimento é algo que é para a vida toda, está bem? É algo que se vai prolongar. Vou voltar. Já cá está outra vez. Muito bem, muito bem. Então, estas feridas podem estar relacionadas com, por exemplo, a rejeição. E então, o que é que acontece quando a pessoa sentiu numa determinada fase da sua vida rejeição? Esta rejeição não tem que ser só dos outros. Eu posso me ter sentido rejeitada e a partir daí, pode ter sido quando eu era criança, pode ter sido numa fase subsequente. Então eu vou rejeitar os outros, mas eu rejeito-me a mim mesma. E isso é que é o maior problema. Então eu vou ter dificuldade em amar-me, em sentir amor próprio. E sem amor próprio é muito difícil relacionar-nos, seja lá com quem for. Está bem? Mesmo muito, muito difícil. Então, as pessoas que são desta forma tentam quase que ser invisíveis. Eu tenho uma paciente que sente-se que gostaria de ser quase que invisível, que gostaria de não ser notada pelas outras pessoas. Então esta é a ferida da rejeição. O que é importante trabalhar aqui? Porque a pessoa acaba por viver muito na solidão, muito fechada em si própria. É muito, muito importante que a pessoa comece a aceitar-se, faça um movimento de aceitação de si própria, trabalhe o amor próprio, trabalhe a sua autoestima. Porque, na verdade, cada um de nós é a pessoa mais importante da sua própria vida. Disso não tínhamos dúvidas. Quando faço essa pergunta no grupo, Relações com Alma, já a fiz há pouco tempo, e as pessoas colocam a mãe, a prima, o filho. Na verdade, se tu não existires, tudo o resto deixa de existir para ti. Então, se calhar, a pessoa por quem tu tens que ter mais carinho, que tu tens que cuidar mais és tu, e depois os outros. Isto pode parecer algo egoísta, que a Igreja ensinou-nos que os outros estão primeiro. Pois é, mas com esse pressuposto dos outros estão primeiro e tira a tua camisola para dar ao outro, vem a ferida da humilhação, que é outro tipo de ferida. E aqui as pessoas fazem o quê? Preferem estar para o outro do que cuidar de si mesmas. Anulam-se. Então, esta anulação
das suas próprias capacidades, das suas próprias habilidades, achando que os outros são sempre melhores, sentindo vergonha daquilo que são, porque é sempre o destaque dado ao outro, às necessidades dos outros. Isto faz com que a pessoa seja uma pessoa pouco autoconfiante, dependente dos outros. Então não é uma coisa muito boa também. Acontece por vezes, vejo isto acontecer em famílias que foram, por exemplo, muito pobres, em que vigorava a ideia da subserviência aos outros, tu não és importante, os outros é que interessam, nada mais conta. Então as crianças desenvolvem-se, e jovens desenvolvem-se e transformam-se em adultos que não se colocam a si em destaque, nunca são prioridade, colocam sempre os outros, abdicam de si próprios, anulam-se. E aqui é preciso trabalhar a independência, trabalhar a liberdade, trabalhar-se a si como prioridade, porque se nós não nos colocarmos a nós como prioridade, quem é que o vai fazer? Nós vamos viver connosco próprios a vida inteira. Faz algum sentido, não? Depois temos também a ferida do abandono. Então a pessoa que carrega uma ferida de abandono sofre muito de solidão, tem dificuldade em estar sozinha. Há muitas pessoas que me dizem isso, não consigo estar sozinha. Se o marido vai de viagem, por exemplo, mudam-se logo para a casa da mãe ou do pai, não conseguem ficar no apartamento onde sempre vivem, ou na casa onde sempre vivem, o ano inteiro, porque não está lá outra pessoa. Então a pessoa não consegue ficar consigo mesma, não há essa capacidade. Talvez o seu discurso interno seja um discurso de tristeza, muito negativo, e se calhar esse é um dos aspectos a melhorar. A pessoa precisa de saber estar consigo mesma, porque é importante nós conseguirmos estar connosco próprios. Bem, então esta solidão vai dificultar as relações que tem com os outros e pode levá-la até a afastar-se, não é? E a evitar o toque, o contacto físico, não é? Porque a pessoa está habituada a ser relegada para um segundo plano, não para estar em destaque, não é? Depois outras pessoas sofrem da ferida da traição e então não confiam nos outros. Em algum momento houve alguém, provavelmente os pais ou alguém muito importante da sua vida, que lhes fez uma promessa que não cumpriu, que quebrou de alguma forma a sua confiança. E isto é muito difícil, não é? Uma expectativa que não foi alcançada. Então a pessoa o que é que tenta fazer? A pessoa tenta fazer tudo sozinha. A pessoa não confia, não consegue delegar, tem muita dificuldade. Então o que é preciso trabalhar aqui? Trabalhar esta rigidez, não é? Trabalhar a flexibilidade, trabalhar a capacidade de confiar nos outros e também de confiar em si, não é? Então, não é realmente, se calhar, necessário ter sempre tudo sob controle e as coisas vão acabar por fluir. Se nós tivermos presente isto, é bem mais fácil. Deixa-me dizer-te que estas feridas, digamos que todos nós, de alguma forma, temos uma ou mais. E durante a nossa vida, a vida em que nos encontramos, estamos a trabalhá-las. Então, se tu te identificas com alguma delas, tudo certo. Podes começar a trabalhar sobre elas. Se não te faz sentido, tudo certo à mesma, está bem? De qualquer das formas, até eu própria tenho trabalhado algumas destas feridas e quem me conhece sabe que eu também faço constantemente trabalho emocional sobre mim, porque só assim é que eu posso crescer, evoluir e ajudar melhor as outras pessoas também. Olá, Cristina! É maravilhoso quando sentimos que somos a nossa melhor companhia. Absolutamente, Cristina, absolutamente. Para que nós estejamos bem com os outros, precisamos estar antes de mais bem connosco próprios. E é tão prazeroso podermos estar connosco em paz. Tão prazeroso. Beijinho, Filomena! É um caminho que demora a fazer. É um caminho que se faz, está bem? É um caminho que se faz. Agora, não é impossível. E seja qual for a situação de trauma, a situação de perda, a ferida que tu tenhas, é possível, está bem? Eu já vi várias pessoas em situações limites a conseguirem superar várias situações traumáticas muito graves, desde violações a incesto, violência doméstica, também pessoas que viveram em países em guerra,
e tinham um stress pós-traumático muito complicado, não é? E abandonadas pela família, supostamente, porque eram crianças e não tinham consciência de que não tinham sido abandonadas, mas sim a família perdeu-las, não é? Olá, Nela, grande beijinho, obrigada por estares aí desse lado. Abraço com alma para ti também. Bem, então, Rosa, estou a ver o que está a escrever. Muitas vezes quando nós perdemos alguém mesmo muito importante, e um filho não é suposto partir primeiro que os seus próprios pais, há um processo de luto que precisa de ser feito, e eu recomendo, Rosa, que faça esse caminho, está bem? Procure um psicólogo no qual confie e faça o seu processo de luto, porque às vezes existe a ideia, pelo facto de ser a morte de um filho, que a mãe ou o pai têm que viver para sempre em sofrimento. Não é verdade. A maior honra que nós podemos dar às pessoas que já partiram, para honrar a sua memória, é vivermos bem, vivermos felizes, porque somos afortunados por estar ainda nesta vida, está bem? Então, a última ferida da qual te queria falar é a injustiça. E então as pessoas que foram vítimas de injustiça muitas vezes podem sentir que não merecem aquilo que lhes acontece. É como se fosse uma espécie de castigo, não é? Eu mereço ser castigada até ter feito a redenção. Então, esta é uma questão que precisa de ser superada, está bem? Por vezes existe aqui assim, por parte de alguém que foi vítima de uma injustiça, não é? Seja uma situação entre pais e filhos, seja uma situação com um marido, ou até com outros familiares. Esta injustiça gera muito na pessoa, no adulto, então, desconfiança, está bem? Uma certa rigidez, pouca flexibilidade, pouca confiança nos outros, não é? Porque a pessoa foi vítima de injustiça. Então, é preciso trabalhar também a confiança, também a flexibilidade, para que a pessoa possa, enfim, viver de uma forma mais tranquila, mais serena, porque se a pessoa está constantemente a achar que os outros são injustos, que o mundo é injusto com ela, tudo está contra ela, e há pessoas que têm este discurso, se calhar já ouviste, então se calhar a felicidade não mora naquela casa, não é? Olá, Marta, beijinho! Marta Cristina Torres, beijinho para ti, saudades! E se quiser estar presente num certo jantar que vai acontecer para a família Relações com a Alma, deves ter se calhar informação sobre isso. Se não tens, eu vou-te enviar, está bem, Marta? Podes não ter reparado, às vezes as pessoas não reparam nas mensagens do Messenger, passa a repetição. Bem, então, o que é que eu te queria dizer? Que, independentemente da ferida que tu tens, do trauma que tu possas ter, trauma é uma situação do passado que tu ainda não superaste, é só isso. É possível superar, é possível que tu voltes a ter uma vida feliz, é possível, e eu tenho acompanhado muitas pessoas que o conseguem fazer, está bem? Ao longo dos anos, muitas pessoas que sofreram situações, passaram por situações de vida muito complicadas, conseguiram superar, caso tenham abertura para isso. Nem todas conseguem. Porquê? Porque precisam de querer superar. E recordo-me, por exemplo, de uma situação de um luto de um avô que perdeu uma neta. A menina caiu, num poço, não é? E a família não se apercebeu, estava aos cuidados dos avós. Aquele avô sentia-se tão culpado que não queria perdoar-se, não queria fechar aquela ferida, não queria deixar cicatrizar. Então, se ele não queria, porque achava que deveria passar o resto da sua vida como se fosse em redenção por aquilo que tinha feito, muito dificilmente, fosse o que fosse, iria ajudá-lo, porque ele não queria ser ajudado. Então, o primeiro passo é querer ser ajudada, identificares, não é, se existe alguma destas feridas emocionais que tu possas, enfim, que possam estar a afetar a tua vida, e, em suma, aceitar que és humana ou humano, e como tal, nesta vida nós estamos numa escola a aprender, é por isso que esta vida serve, é uma escola, eu diria até, uma escola da alma, não é? Mas é uma escola de qualquer forma. Depois, o bem-estar emocional não é de tudo ou nada, não é de um dia para o outro, é um processo que tu inicias, e uma boa forma de iniciares é com o nosso retiro. Podes já estar a fazer um processo com outro tipo de orientação, no entanto, a metodologia que nós usamos é única no país, o que significa que, ao teres contacto com ela, vais com certeza ampliar, expandir a tua consciência.
e ter resultados imediatos na tua vida, desde que ponhas em prática as ferramentas que nós te vamos atribuir. Grande beijinho, Marta. Ok, está combinado. Oh, senhorinha Maria Luz, grande beijinho para a Madeira. É importante querer, claro que sim. Para superar é importante querer, é essencial. Depois, caso não estejas ainda como tu queres e até já estás a trabalhar ao nível da tua consciência, do teu autoconhecimento, até já estás a fazer o teu caminho, se não estás ainda como tu queres estar, tem calma, tem paciência e ser paciente e tolerante contigo mesma, está bem? Isso é mesmo muito, muito importante, porque é um processo. Beijinho, Amália Fragoso também, não sei se é a primeira vez que está aí desse lado, se for, escreva aí assim, está bem, que é a primeira vez, e peço-vos mais uma vez para partilharem na vossa aula este live e enviarem para 5 amigos por mensagem privada. Eu acredito que vocês têm 5 amigos que podem beneficiar desta informação, sensibilização. Então, ser paciente contigo, pratica a gratidão. Porque se determinada situação veio para a tua vida, há alguma coisa a aprender com ela. Então, não precisas de ficar à espera de descobrir o que é. Se calhar podes apenas pensar que é algo que vai aparecer-te, é algo que te vai ensinar e a resposta vai aparecer. Não é preciso ficar agora o resto da vida à procura do propósito, porque o propósito vai acontecer quando, vai ser claro para ti, quando tu o descobrires. Só que se calhar precisas de caminhar, precisas de andar para a frente para descobrir esse propósito. E claro, para além de quereres, e retirares as tuas máscaras para poderes olhar para as feridas que tens e poderes lidar com elas, só assim é que tu podes conseguir. O que é mesmo importante? É procurares um psicólogo que te possa ajudar, e neste caso não há outro profissional que esteja qualificado, além obviamente, caso aches preferencial, um psiquiatra que aí vai enverdar mais pela medicação, a não ser que faça também psicoterapia, mas o que é mesmo ideal é tu tratares as tuas situações traumáticas do passado, as feridas do passado, com um psicólogo que te pode ajudar a reequilibrar, a restabelecer o teu bem-estar, a olhar para a vida de uma outra forma. E se além de um psicólogo quiseres um coach, venha ao nosso retiro, porque as duas abordagens juntas são incrivelmente poderosas. Então, espero que tenhas beneficiado de mergulhar um pouquinho nesta questão das feridas emocionais e que se as identifiques em ti, se as identificares, não te sintas mal com isso, é normal, tu és humana, então qualquer uma delas, todos nós podemos experimentar, ou até mais que uma. O importante é que tu queiras evoluir, queiras transformar-te. E se quiseres a nossa ajuda, já sabes que podes contar connosco no Retiro Relações com Alma, o Despertar, dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro. É o último retiro deste ano. Não haverá mais nenhum este ano. E depois só lá para a primavera, correndo bem. Então, caso queiras participar, fala comigo. Se ainda não estás no Grupo Relações com Alma, é a altura de pedires. Escreves aí no Facebook, procuras Grupo Relações com Alma e eu vou aceitar-te no grupo com todo o gosto. Então vou despedir-me de ti, desejar-te uma excelente semana e dizer-te que amanhã entrarei em direto a qualquer hora para o Instante da Céu, para mais um momento de reflexão. Conto contigo na próxima semana para o live das quintas-feiras e já, se calhar, na posição certa desde o início. Mas coisas destas acontecem com ligações em direito. Então traz a alma à tua relação, que é apaixonante pela vida e até amanhã ou até para a semana.